Sexto ano, nós vamos começar agora o tema 3 da unidade 3. Eu peço para vocês que, se vocês estão com dúvidas, me procurem. E também, se alguns assuntos aqui vocês não estiverem se recordando, eu peço que vocês busquem o primeiro e o segundo vídeo sobre esse assunto para tirar as dúvidas de vocês. Algumas coisas eu vou relembrar agora no início, que são importantes para a gente poder dar continuidade no assunto, e são assuntos que foram comentados, que foram abordados no primeiro vídeo e no segundo vídeo. O primeiro vídeo dessa aula, desse tema, dessa unidade, foi falando um pouco sobre a estrutura interna da Terra. Eu quero que vocês se recordem que no primeiro vídeo de estrutura interna da Terra nós vimos duas coisas bem importantes. A primeira delas foi o tempo geológico da Terra, que é um tempo extremamente grande, 4,6 bilhões de anos. É tanto tempo que a Terra tem e com tantos eventos que houve a necessidade da gente subdividir esse tempo. Aí eu quero que vocês se relembrem. Ele é subdividido em éons, eras e períodos, tá bem? E aí, outro assunto importante que foi tratado no primeiro vídeo foi a estrutura interna da Terra, A Terra, ela se formou aí ao longo de milhares de anos, milhões de anos, A Terra era uma bola de fogo e aí, ao longo que ela foi se resfriando, ela foi formando suas camadas internas. A primeira camada mais interna da Terra é o núcleo, Depois nós temos o manto, e aí em torno, onde nós estamos aqui vivendo na superfície, nós temos a crosta terrestre, que é a camada mais fina da Terra. No segundo tema, no segundo vídeo, a gente viu que a crosta terrestre, ela é fragmentada em pedaços, em fragmentos que nós denominamos placas tectônicas, As placas tectônicas, elas foram primeiramente notadas por Alfred Wegener. O Alfred Wegener, ele percebeu que as placas tectônicas, elas se movimentavam, os continentes se movimentavam, e que há milhares de anos atrás, os continentes que estão se afastando estavam juntos em um único continente, um supercontinente, que é o Pangeia, tá bem? Mas agora, nesse momento, esses continentes, eles continuam se afastando, tá bem? Ninguém deu crédito para ele, ninguém acreditou em Alfred Wegener. Foi só na década de 50, com algum tipo de desenvolvimento tecnológico, que a gente vai ter a comprovação da teoria de Wegener, que é a teoria da deriva continental, e nós vamos ter a teoria das tectônicas das placas, A teoria das placas tectônicas, isso na década de 50. E a gente viu também, nessa segunda aula, que as placas tectônicas, elas se movimentam, Então, nós temos três movimentos importantes. Um movimento convergente, que é o movimento de encontro das placas. Um movimento divergente, que é o encontro de separação das placas. E um movimento conservativo, que é o movimento em que as placas, elas estão ali meio que se esfregando, Elas estão aí nem indo separando nem se encontrando. Elas estão ali deslizando uma na outra. Isso tudo tá na segunda aula. Se vocês não se lembram, não se recordam de nada, eu recomendo que vocês assistam novamente o vídeo, façam anotações no caderno de vocês, e se vocês tiverem um livro, eu peço que vocês também leiam e grifem o livro para conseguir entender esse assunto, que é um assunto bem importante, tá bem? Eu vou tirar aqui a minha imagem para a gente começar a aula de hoje. A aula de hoje é o tema 3, que é os processos de formação e transformação do relevo. Olha só, formar o relevo e transformar o relevo. Se liguem bem nessas palavras, tá? Nós vamos ver como o relevo, no fundo aí a gente tem uma imagem de um relevo. Então, nós vamos ver como esse relevo ele é formado e como ele também pode ser transformado, tudo bem? Então, nós vamos ver que o relevo ele pode ser formado e transformado por agentes. O primeiro agente que nós vamos aí estudar são os agentes internos ou endógenos. Nós podemos dar as duas denominações, chamá-los tanto de agentes internos quanto de agentes endógenos. Então, o que ocasiona a transformação desses relevos? São esses agentes, tá bem? A gente tem no fundo da imagem a Serra do Mar, que também está na primeira imagem que eu mostrei para vocês. A Serra do Mar é um conjunto de elevações no litoral do Brasil. A Serra do Mar
passa por transformação, tá bem? Ela não permanece da mesma forma. Daqui a 1 ano, 10 anos, 50 anos, 100 anos, 100 mil anos, a Serra do Mar vai estar de um outro jeito, porque existem alguns agentes que estão modificando, tá bem? Que estão modificando o relevo. Então, eu quero que primeiramente vocês consigam separar aí no caderno de vocês, nas anotações de vocês. O relevo ele é formado e transformado por agentes internos ou endógenos e também agentes externos ou exógenos, que nós vamos ver daqui a pouco. Primeiramente, nós vamos falar sobre internos e endógenos. Que agentes internos e endógenos nós temos? Nós temos, por exemplo, a ação do tectonismo e do vulcanismo. O que seria o tectonismo e o vulcanismo? O tectonismo são as placas tectônicas, os movimentos das placas tectônicas que nós vimos na aula anterior, eles formam um relevo. Na aula anterior que eu passei para vocês, gente, na videoaula anterior, nós vimos que o movimento das placas tectônicas, quando se encontram, podem formar montanhas. Olha só, formar montanhas, formar relevo. Então, as placas tectônicas, os movimentos das placas tectônicas também causam a formação do relevo, tá bem? O vulcanismo, que é a ação dos vulcões, também vai ali propiciar a formação do relevo. Aí no mapa que eu coloquei para vocês, eu tenho zonas sísmicas e vulcões. Então, na área avermelhada, a gente tem áreas de maior atividade sísmica, que é a atividade tectônica, tá bem? Onde acontece o tectonismo, o encontro ou a separação de placas tectônicas. Então, nós vamos ter também, além do tectonismo e do terremoto, abalo sísmico, a gente também vai ter a ocorrência de vulcanismo. Nós vamos ver aí um por um. Primeiramente, tectonismo. Na primeira imagem, nós temos ali todos os movimentos, o movimento transformante, que também pode ser chamado de movimento conservativo, tá? O movimento divergente, que é de separação, o movimento convergente, que é de encontro. E olha só, eu coloquei uma imagem aí de um relevo, né, que é o relevo montanhoso. Então, nós temos aqui uma cordilheira de montanhas que é causado pelo movimento convergente. Então, o tectonismo, ele causa aí essa transformação do relevo. Então, as montanhas, elas são formadas por conta do movimento das placas tectônicas. Compreenderam? Então, o tectonismo, ele altera o relevo. A gente também tem o vulcanismo também vai alterar o relevo. Eu coloquei aí para vocês aqui, ó, uma ilha vulcânica. Esse aqui é um vulcão e esse vulcão ele tá formando uma ilha no meio do oceano. Eu até trouxe o exemplo para vocês do Japão. O Japão, ele é formado por um conjunto de ilhas, ó. A gente tem aqui Hokkaido, Honshu, tá bem? Shikoku e Kyushu. São 4 ilhas enormes, todas formadas pela ação do vulcão, tá bem? Do vulcanismo. Então, a gente também tem aí o vulcão contribuindo para a formação do relevo. E o terceiro agente interno, aquele agente que vem de dentro para fora, né? Que a gente começou ali pelo tectonismo, vulcanismo, o terceiro é o abalo sísmico, que é o terremoto. Então, o terremoto, ele também tem a capacidade de transformar um relevo. Então, nós temos aí, ó, na imagem, esse gráficozinho bem aqui que mostra aonde que aconteceu aqui o foco do terremoto, e esse terremoto ele vai chegar na superfície destruindo o relevo, ó, na imagem no fundo tá mostrando para vocês essa destruição. Quais são os agentes internos? Tectonismo, vulcanismo e os abalos sísmicos, tá? Agora nós vamos ver os agentes externos ou os exógenos. É a mesma coisa, a mesma nomenclatura. Agentes externos ou agentes exógenos. Então, vamos começar pelo intemperismo. A imagem está aí tapando a palavra, mas é intemperismo. Nós vamos ter 2 tipos de intemperismo. O que é o intemperismo? O intemperismo, gente, é a fragmentação ou a desintegração
tá bem? Das rochas, ou a decomposição da rocha. Então, o intemperismo físico, que é o da primeira imagem, é provocado pela variação de temperatura, é provocado pelo vento, então é a ação climática que vai fazer com que a rocha se fragmente, fique frágil, se fragmente, seja levada pelo vento, pela água, e aí nós vamos ter o desgaste da rocha. E aí nós vamos ter aí uma mudança do relevo, compreenderam? Só que é uma mudança física, causada pelo clima, causado pelo calor, pelo frio, causado pela ação do vento, da chuva. E na segunda imagem, nós temos o intemperismo químico. Então, o temperismo químico ele é provocado pelas reações químicas entre a água e alguns componentes que podem existir na rocha, tá bem? Então, o intemperismo químico ele vai fazer como se fosse uma decomposição da rocha, que também vai contribuir para mudança, para transformação do relevo, tá bem? Recapitulando, o que é o intemperismo? O intemperismo é o conjunto de processos causado pela ação de agentes externos, tá bem? Que nós estamos estudando agentes externos agora, e é ocasionado pela desintegração ou decomposição da rocha. A desintegração ela vai acontecer no intemperismo físico, que é quando uma coisa física acontece, o clima, a temperatura, o vento, a chuva. O intemperismo químico, que é uma reação química que acontece entre a composição da água e a composição da rocha, vai acontecer uma decomposição da rocha. Tudo bem, gente? Então, o intemperismo, no geral, vai acontecer a transformação do relevo. A gente tem também, por conta do intemperismo, a formação do solo. Olha só, gente. Na primeira imagem, a gente vai ter aqui a rocha. Aqui na superfície da rocha vai acontecer o intemperismo. O intemperismo ele vai decompor, né? Vai desintegrar a rocha, e a desintegração da rocha vai fazer a formação do solo. Quando vocês pegarem na terra, no solo, vocês vão ver os grãozinhos. Esses grãozinhos foram tirados da onde? Da rocha, tá bem? E aí você vai ter aí toda a formação aqui, ó, do solo, que vai ficando aí mais profundo. O solo ele vai ficando maior, de acordo com o que vai acontecendo o intemperismo, a decomposição da rocha, e aí a formação desse solo, dessa rocha fragmentada, dessa rocha desintegrada, que é o solo, que nós chamamos de terra, tá bem? Então, o solo é uma estrutura que se pode observar aí a ação do intemperismo. O solo, ele é resultado do intemperismo, tudo bem? Vocês podem colocar isso no caderno de vocês. O solo é resultado do intemperismo, tá bem? Então, é resultado de um processo químico, um processo mecânico, físico, causado pela decomposição e pela desintegração da rocha. E a gente vai ter aí também, dentro do assunto de agentes externos ou exógenos, a erosão. Nós vamos ter alguns tipos de erosão. Vamos começar pela erosão pluvial. O que é erosão pluvial? A erosão pluvial é causada pela chuva, tá bem? Então, nós vamos ter aí a desagregação das rochas através da água da chuva. A água da chuva vai escoar pela superfície e vai levar as rochas, vai desintegrar a rocha, como tá bem aqui nessa imagem, que esse buraco que nós temos no solo foi causado pela ação da chuva. Então, a chuva também causa aí uma transformação do relevo. A erosão fluvial, gente, é causada pela água do rio, tá bem? Então, a erosão fluvial é causada pelo rio, e aqui vocês podem observar na imagem que o rio, ele causou aqui um corte na rocha. A rocha, ela foi cortada pelo rio. A erosão marinha é causada pela degradação através da ação do mar. Então, o mar que vai causar aí a degradação da rocha, tá bem? Que vai causar o desgaste da rocha. E a erosão glacial é o gelo.
A erosão eólica é o vento e a erosão antrópica, que também é conhecida como erosão acelerada, é causada pela ação do ser humano, que é acelerada porque o ser humano vai causar uma transformação muito rápida do relevo. Eu quero que vocês façam agora no final dessa aula uma seguinte anotação no caderno de vocês sobre erosão. Erosão, ele é resultado de um processo que consiste em 3 etapas, tá, gente? Vocês vão ter que pausar o vídeo para poder anotar no caderno. Quais são as 3 etapas do processo de erosão? A primeira etapa é o desgaste, a segunda etapa é o transporte e a terceira etapa é a deposição, é a sedimentação. Anotaram? Então, todos esses processos erosivos vão fazer essas 3 etapas. A erosão pluvial vai desgastar, a chuva vai desgastar, a água da chuva vai transportar o sedimento que foi retirado da rocha e depois, a terceira etapa, vai sedimentar, vai depositar. Então, a água da chuva vai desgastar, tirar sedimento. Segunda etapa, transportar o sedimento. Terceira etapa, levar esse sedimento para algum lugar e, entendeu? Depositar esse sedimento, sedimentar esse sedimento. O rio vai fazer a mesma coisa. As 3 etapas: desgaste, transporte e sedimentação. A água do mar vai desgastar, transportar, depositar. A areia da praia é uma sedimentação da água do mar. A água do mar desgastou ali a rocha de algum lugar e levou essa areia, que são os sedimentos, e sedimentou esses sedimentos ali na faixa de areia que a gente chama de praia, compreenderam? O gelo vai fazer a mesma coisa. 3 etapas: desgastar, transportar e depositar, sedimentar em algum lugar. O vento, desgastar, transportar e depositar. E o ser humano, a mesma coisa. O ser humano vai desgastar, vai transportar e vai colocar em outro lugar. Então, o processo erosivo vai passar por essas 3 etapas. Resumindo tudo sobre formação e transformação do relevo, nós vamos dividir em agentes endógenos ou agentes internos, que vão ser 3: tectonismo, vulcanismo e abalo sísmico, tá bem? E agentes exógenos ou externos, que nós vamos ter a ação do intemperismo, que pode ser físico ou químico, que é a desintegração e decomposição da rocha. E aí, esse intemperismo vai contribuir para a formação do solo. E aí, nós vamos ter aí também os processos erosivos. O processo erosivo ele é resultante de 3 etapas: desgaste, transporte, sedimentação. Quem são os processos erosivos? Quais são? Erosão pluvial, que é a chuva; fluvial, que é o rio; marinha, que é o mar; glacial, que é a ação do gelo; eólica, que é a ação do vento; antrópica ou acelerada, que é a ação do ser humano. Gente, eu vou passar umas atividades de fixação, espero que vocês tenham compreendido tudinho, tá bem? Qualquer coisa, me procurem.